Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui debaixo da submissão dos meus pastores, pastor Davison, pastora Érica, dos meus líderes locais, que é o presbítero William e a Carol, e debaixo da submissão do meu esposo. Amém. Então, eu estou debaixo da submissão de todos os meus líderes e do meu marido. Amém? E eu queria que cada um olhasse para o irmão que está do lado e falasse assim: que bom que você está aqui. Abre a boca, gente, vocês comeram. Deus vai te tirar da zona de conforto hoje. Pode falar. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, hoje nós estamos na nossa série Primícias. Eu acho que é a última dessa série Primícias. E a gente está falando o mês todo sobre isso. E hoje eu gostaria de convocar a igreja para ficar de pé, para a gente ler a palavra juntos. Quem tem sua Bíblia de papel, pode pegar. E quem não tiver, pega o telefone, se tiver sua Bíblia no telefone. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo de 1 Samuel, capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, bebam água. Glória a Deus. Vamos lá. Houve um homem de Ramataim, Ziflon, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elaú, filho de Tou, filho de Zufé, efratamita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli e Ofinéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que filhos, 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana no coração falava, seus lábios não se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti esse vinho? Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramada a minha alma perante o Senhor. Não tema, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vá-te em paz, e do Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram na sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Lembrando-se dela, o Senhor a concebeu. Passado o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra tremenda. Gente, eu estou estudando esse livro tem um mês, mais de um mês, acho que tem 2 meses que eu estou estudando sobre isso.
e Deus falou comigo muito. E para quem gosta de anotar os temas quem anda em consagração vive o sobrenatural. Quem anda em consagração vive o sobrenatural. Às vezes, você olha para a vida de alguém e você fala assim, uau, que é isso, eu quero ter a vida igual aquele profeta, eu quero ter a vida igual aquele pastor. Nossa, que maravilha, que presença. É muito bom mesmo, mas você está disposto a se consagrar? Mas você está disposto a ter uma vida no altar? Porque é muito fácil olhar para o irmão e desejar a vida que ele tem. Mas eu quero ver você se dispor a consagrar e buscar a presença do Senhor. E é sobre isso que o Senhor quer ministrar no nosso coração hoje. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer andar, sabe, no sobrenatural, então comece agora a mudar suas atitudes. Você não vai conseguir andar no sobrenatural fazendo as mesmas coisas. Quem quer colher algo diferente, tem atitudes diferentes. Se você quer viver o sobrenatural, começa hoje a se alinhar com Deus. Se você quer viver o sobrenatural, começa hoje a perguntar para o Espírito Santo, o que eu estou precisando de alinhar? Porque hoje é noite de alinhamento. Hoje o Senhor quer alinhar o nosso coração. Hoje o Senhor quer alinhar a rota. Se você estava indo por uma rota errada, o Espírito Santo hoje vai alinhar a sua rota. Aperta o cinto aí que nós vamos decolar. Glória a Deus. Então, no capítulo 26, isso. O que significa a palavra consagração? Gente do céu, cadê meu óculos? Consagração, em essência, é o ato de separar algo ou alguém para um propósito sagrado. É uma dedicação intencional a Deus, significando santidade e serviço divino. O termo consagração, não consigo enxergar mesmo, vamos na folhinha. Deixa eu tentar. Vamos lá. O termo consagração vem da palavra latina consecratio, que significa tornar sagrado ou dedicar. No Antigo Testamento, a palavra hebraica comumente traduzida como consagrar era kadosh, que implica separar do comum para o sagrado. E no Novo Testamento é equivalente ao grego haizok, que também denota tornar sagrado ou separar. No capítulo 26 do livro de Levítico, nós vamos ver dois caminhos. O caminho da obediência e o caminho da desobediência. E quando, no capítulo 26, estou só trazendo um plano de fundo aqui para vocês, no capítulo 26, o Senhor dá dois caminhos. Quem anda no caminho da obediência, as bênçãos, segue eles, segue. Você não precisa de ir atrás da bênção, a bênção te segue. Mas se você anda no caminho da desobediência, a maldição também te segue. E não é pelo diabo, não. É porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Então, no capítulo 26 de Levítico, vai falar sobre isso. Enquanto que no capítulo 27 de Levítico, ele vai falar de algo diferente. Ele vai falar de ir além. No capítulo 27 de Levítico, vai falar sobre o voto. Voto de você fazer voto para você entregar sua vida para o Senhor, ou entregar o seu filho, ou sua família, ou bens, ou animais, tudo relacionado a voto no capítulo 27. Só que voto, há algumas pessoas na Bíblia, o Senhor pediu que fizesse um voto, como Sansão, a mãe de Sansão. Mas Ana não pediu. Deus não pediu nada para Ana para ela fazer um voto. Ela decidiu ir além. Ela decidiu caminhar diferente. Ela que decidiu. E nesse capítulo 27, o Senhor falou muito comigo de andar no sobrenatural. Porque Ana era uma mulher como nós, comum.
era uma mulher comum. Só que ela decidiu consagrar a sua vida ao Senhor. Ninguém pediu, o Senhor não pediu para ela. Ela tomou uma atitude no coração de consagrar a sua vida ao Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês ficam calados, eu acho que vocês não estão entendendo. Então, assim, vamos junto aqui. Glória a Deus. Os votos não eram uma ordenança, nem uma obrigação. Era totalmente resultado de um coração grato e apaixonado pelo Senhor, que fazia voluntariamente. Então, um voto é algo que você faz voluntário, que você quer ir além com o Senhor. Eu já fiz 2 votos na minha vida, e não foi fácil. O primeiro voto que eu fiz foi andar descalço 40 dias. E aí, não basta só eu, né? Aí eu falo assim, Deus, se o Senhor tem isso mesmo para mim, se a pastora Célia estiver assistindo, ela vai ver. Deus, se o Senhor tem isso para mim, toca no coração da minha amiga, da pastora Célia, para ela andar descalço 40 dias comigo. Se isso é de Deus. Eu não basta fazer o voto, eu coloco os amigos na prova junto comigo. E aí, acabou, né? Foi um culto tão abençoado ali, em Goiânia, na Luz para os Povos. Aí, de repente, vem a pastora Célia. Fé do céu. Você não imagina o que Deus falou comigo. Eu falei. Deus falou para mim andar 40 dias descalço e te procurar. Aí eu comecei a rir. Ela, o que foi? Eu pedi para Deus um sinal. Então ela, sério isso? Eu, sério isso. Então nós fizemos 40 dias descalço de tudo. Eu ia para o casamento descalço. Eu ia para a faculdade descalço. Eu fui madrinha de casamento nesse tempo. Tudo descalço. E ela também, eu pegava ônibus. Tudo que eu ia fazer era descalço. E esse voto que eu fiz de descalço tinha um propósito. Eu tinha acabado de descobrir que eu não era filha biológica da minha família. Então eu fiz esse voto para Deus me mostrar onde estava a minha família biológica que eu queria conhecer. Eu entreguei o voto com 40 dias. No outro dia eu descobri o paradeiro da minha família biológica. Esse foi um voto. O outro voto foi mais difícil ainda. O outro voto, eu falei assim para o Senhor, gente, quando eu era jovem, ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem ainda, era um pouquinho custosa, sabe? E aí eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu vou ser radical. Eu só vou beijar o meu marido no altar. Gente, para que eu fiz isso? Pensa num negócio difícil. Aí Deus enviou o amor da minha vida, o James. E aí, ele falou assim, ó, Deus falou comigo. Eu vou casar com você. E eu olhei assim para ele e falei, você ora direito, porque Deus não falou comigo, não. E ele perseverou. E aí eu falei, você quer mesmo orar comigo, casar comigo? Quero. Então, a gente só beija no altar, se você aceitar o voto. Foi um voto que eu fiz com o Senhor. Porque eu queria honrar o Senhor, porque eu já tinha tido minha adolescência, minha juventude, tinha sido muito de não honrar o Senhor. E ele aceitou o desafio, a gente só beijou no altar. Então, eu fiz 2 votos, e esses votos marcaram a minha vida. Não é fácil. Mas hoje, né, a gente sempre é procurado, eu mais o James, para aconselhar casais. Sempre a gente está ali no aconselhamento de casais, a respeito disso. Mas por quê? O povo fala, nossa, vocês têm um casamento abençoado. Nossa, vocês dão muito certo, vocês trabalham o dia inteiro juntos, vocês não brigam e tal. Mas olha lá, olha o antes, como a gente fala nos bastidores, quando ninguém está olhando. Vocês acham, irmão, que eu não tinha vontade de beijar na boca dele? Ele ia lá em casa, aí de repente, tchau. Ele, o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu falei, tchau, só eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Porque se eu pegasse na mão dele, já era. Eu ia beijar na boca dele. E ele ficava sem entender, gente. Ele ficava assim, uai, o que aconteceu? Eu, tchau. Porque se eu insistisse ali, acabou o voto. Então, assim, imagina ali, 9 meses. É difícil, irmão, mas a gente não pode olhar para isso. A gente tem que olhar para o final. Hoje a gente colhe, vai fazer 15 anos de casado esse ano, a gente colhe uma bênção, o nosso casamento é uma bênção. Mas ninguém vê os bastidores. E assim com os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia. Quando você vai para a história de Elias, uau, que profeta ousado. Mas vai ver a vida de consagração que Elias tinha. Uma vida de altar. Ele escolheu ir para o deserto. E nós, como que a gente tem se comportado hoje? Amém? Nós olhamos hoje para a vida de Samuel, né? Que a gente está falando do profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi consagrado a Deus, né?
E ele foi o último líder de Israel, antes do povo optar por ser liderado por um rei. Ele que ungiu Saul e ungiu Davi. Foi o homem que levou o povo ao arrependimento e desafiou o povo a Israel a arrancar os ídolos do seu meio. E incentivou o povo a adorar de verdade. Só que o profeta Samuel é esse homem de Deus, que todo mundo temia. Mas por quê? Porque o profeta Samuel é assim, porque ele simplesmente está colhendo o resultado da mãe e do pai dele que plantou o sobrenatural. O profeta Samuel é resposta das orações de Ana. Ele é resposta. Não foi por acaso que ele é assim, não. Mas uma família que decidiu honrar o Senhor. Uma família que decidiu buscar a presença do Senhor e não negociou. E daí surgiu o quê? Um filho, um profeta, um juiz. Mas porque uma família pagou o preço. Mas porque uma família se posicionou. E hoje, quantos de nós queremos nos posicionar? E hoje, quanto de nós queremos sair da nossa zona de conforto? Oh, meu Deus, eu amo série, tá? Não vou mentir para vocês não, que eu gosto de série. Não, vamos maratonar uma série. Beleza, não tem nada maratonar uma série. Mas ir para uma vigília? Não, estou com preguiça. Aí não tem tempo não. Vamos para o GPS, ouvir a palavra do Senhor? Vamos não, vou jogar futebol. Pode jogar futebol, porque eu amo futebol. Mas, o que você está priorizando? E depois você quer um resultado igual ao do irmão. Aí você olha para o irmão, ai meu Deus, mas o irmão está alcançando vitória. Meu Deus, mas ele está alcançando isso. E você, está olhando para a sua vida? Para de olhar para a vida do irmão e foca no que você está fazendo. Para de comparar a sua vida e compara somente com você. Olha para você mesmo e fala assim, Fernanda, o que eu preciso de melhorar? Fernando, o que eu preciso de crescer? Não comparando com a vida do irmão. Então, vamos fazer como essa família que deu um exemplo forte para nós. Um exemplo para a gente crescer. Eles deu ali, digamos que dicas para a gente. Continuando. Eu quero compartilhar com vocês 4 características dessa mulher, Ana. 4 características que fez ela colher o sobrenatural. Então, quando a gente lê o texto ali, em 1 Samuel 1, 6, 7, falava o quê? A sua rival a provocava excessivamente, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por quê? A outra irritava, pelo que choravas e não comia. Certo? A primeira característica que Ana tinha, que nós precisamos ter, domínio próprio. Repete comigo, domínio próprio. Não é demônio próprio, gente. É domínio próprio. Porque às vezes a gente tem o nosso demônio próprio e não quer largar daquilo ali, não quer largar de fazer aquele pecado. É domínio próprio. Fernanda, e como é que eu tenho domínio próprio? Como é que é isso aí? Temperança, domínio próprio. Hoje se fala muito, né? Saúde emocional. Como é que eu tenho isso? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai ter o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. O que é o fruto do Espírito Santo? Vamos ver se o povo está participando do Legacy mesmo. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, temperança. O que mais? Fé. Então, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você vai desenvolver o quê? Domínio próprio. Fernanda, me fala sobre o domínio próprio. Irmãos do céu. Vocês olham assim, muitas pessoas, né, olham assim para mim. Nossa, a Fernanda é tão doce. Hoje eu sou doce. Hoje eu sou mais meiga. Mas aqui é uma ilustração bem tranquila. Novilha brava no curral. Mas o que acontece? O Espírito Santo vai trabalhando na gente. Quem entende de temperamento, eu não chego a ser um colérico, mas eu sou um sanguíneo. Bateu, levou. Reação rápida.
Mas quando você se relaciona com o Espírito Santo, e você deixa, Ele vai te moldando. Ele vai transformando você à imagem e semelhança. Vai te transformando. Aí sabe o que acontece? Aí o Senhor envia aquele irmão tão abençoado para testar você, para saber se você realmente está conectado com o Espírito Santo e vai perder a paciência. Imagina que Ana, o inimigo morava na casa de Ana. Você imagina? O inimigo morava na casa de Ana, perturbando ela todo dia. Eu tenho filhos e você não tem. Olha os meus filhos, vamos conjecturar aqui comigo, imagina comigo. Olha os meus filhos lindos e abençoados que eu tenho e você não tem. Imagina isso todo dia, por anos da sua vida aguentando essa humilhação. Não é brinquedo, não. Mas o que Ana fazia? Ana ia para o ringue com ela? É hora do fight. Não. Ana não ia para o ringue, não. Ana tinha domínio próprio. Ana tinha o quê? Controle emocional. Você quer ir para o ringue? Você vai sozinha, porque eu vou adorar. Você quer ir para o ringue? Você vai sozinha, porque eu vou clamar aquele que pode fazer tudo. Quando alguém quiser ir para o ringue com você, deixa ele ir para o ringue sozinho. Não entra nisso. Hoje, né? Os coaches falam, a ciência fala sobre saúde emocional. Mas a Bíblia já falou há muito tempo, domínio próprio. Então, nós precisamos colocar a nossa alma no lugar dela. Deu vontade de responder? A alma fica no seu lugar aí. Aqui quem governa é o Espírito Santo. Não é você não. Deu vontade de responder para o esposo? Tá bom, querido. Tudo bem. Porque você não é governada pelas suas emoções, você é governada pelo Espírito Santo. Lá no seu trabalho, o seu chefe está te deixando um pouco estressado. O que você vai fazer? Você vai reagir como o Espírito Santo. Só que isso acontece se você tem um relacionamento com Ele. Glória a Deus. Eu queria que vocês anotassem uma frase que eu vou falar aqui para vocês, que Deus falou comigo. Presta atenção. É forte. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Anota aí para a sua vida. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Vamos lá. Vamos lá sobre isso. Não ofenda. Presta atenção. Você é o quê? É um embaixador do reino de Deus. Aonde você está indo, a presença do Senhor está indo com você. Você está representando o reino de Deus. Você está levando a presença, a arca dentro de você. Então, por que eu vou tratar o Felipe? Mesmo que o Felipe foi mal educado comigo, por que eu vou tratar o Felipe mal? Não, eu sou embaixadora do reino. Ele me tratou mal? Tudo bem, querido. Eu entendo. É difícil? É difícil. Mas eu sou embaixadora do reino. Quem que eu estou representando? É Cristo. É Cristo. Então, não ofenda. E não se ofenda. Agora, vocês vão me desculpar do que eu vou falar aqui, mas o Espírito Santo ministrou, eu vou falar. Não se ofenda, por favor. Não seja pessoas de cristais. Qualquer coisa se ofende. Aí eu vou sair da igreja. A Sara não olhou para mim hoje. E ela não deu aquele sorriso para mim. Não dá, eu vou sair da igreja. Não tem jeito. O irmão que ficou lá na porta, ele não sorriu para mim hoje. Não tem jeito, eu vou sair da igreja. Não. Isso, me perdoem pela expressão, mas o Espírito Santo mandou falar, então, mimimi. Mimimi. Sabe o que eu mais fico? Que o Espírito Santo fala comigo. Eu tenho muitos amigos missionários em vários lugares. Eu tenho um casal de amigos missionários que está na divisa da Jordânia com a Síria. James é prova. Eles mandam mensagem para nós o tempo todo, pedindo oração. E eu olho para a vida deles e eu falo, meu Deus, tanto que eu tenho que melhorar. Nós aqui eu falo assim, o mundo, né? Não estou falando especificamente daqui, falando nós de uma forma geral. Preocupado que se o irmão olhou para mim, se o irmão fez aquilo, e eles mandando vídeo para nós. Os crentes sendo perseguidos lá.
E nós perdendo tempo com picuinha. Meu Deus! Onde está o nosso coração? E aquilo acabou comigo, picou eu uns 7 pedaços. Foi picando assim, ó. Meu Deus, sou crente não. E nós aqui, com picuinha, enquanto os cristãos estão sendo perseguidos lá na Síria. E nós perdendo tempo. Não, nós temos que valorizar o nosso tempo. Mas Deus falou tanto comigo. E quando você não se ofende, é uma semente para unidade. Quando você, anota aí, quando você não se ofende, é uma semente para unidade. Quer ver uma coisa que o diabo tem raiva? É de igreja unida. Família unida, marido e mulher unido. O diabo tem raiva, sabe por quê? Porque pessoas que caminham no mesmo propósito, na mesma visão. Uma corrente de 3 dobras não se quebra facilmente. Vem aqui, Felipe, vem aqui. É o que eu tenho que fazer teatro, se eu não fizer, não é eu, né? Beleza, dá a mão aqui para ele. Graciele, tenta aqui, vim aqui. Tenta. Tenta abrir isso aqui. Vai, mas com força. Tenta. Não, aí não pode. Tenta, Graciele. Não vai. Tenta. Alguém que ajuda a Graciele? Vem cá, Sara. Vem, ajuda aqui. Tenta abrir isso aqui, para vocês entenderem a força da unidade. Tenta. Ai, meu Deus, toma conta. Viu? Por quê? Nós 3 estamos juntos, no mesmo propósito, numa só visão. Obrigado, viu? Numa só visão. E é isso que o diabo teme. Quando a gente tem um coração... Minha saia está caindo, gente. Não é porque eu emagreci, não, tá? É porque está grande mesmo. É o peso do microfone, literalmente. Quando você tem um coração guardado no Senhor, o que a palavra de Deus fala? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o quê? Guarda o seu coração no Senhor. Quando o seu coração estiver guardado no Senhor, a Ana Paula vai chegar para mim e vai falar assim: Fernanda, não gostei do seu visual hoje. Fernanda, você está... Vai falar um monte de reclamação. Eu falei, você está certa, minha querida. É mesmo. Você quer me ajudar? Me ajuda. Porque um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. Então vamos parar de mimimi. Vamos ser crente casca dura. Você não vai alcançar seus sonhos, vou sair da igreja. Querido, isso aí é a sua opinião. A opinião que eu tenho é a opinião que Deus tem sobre mim. Eu vou alcançar, ainda vou te ajudar. Vamos focar o nosso tempo naquilo que edifica. Quando você não se ofende, você caminha a 2ª milha. Quando você não se ofende, você torna uma igreja forte, uma família forte, um casamento forte, uma amizade forte. Mas agora quando você fica cheio de mimimi, o que o Espírito Santo falou para mim? A ofensa é a isca de Satanás. A ofensa é a isca de Satanás para te tirar do propósito. Você já falou com uma pessoa ofendida? Olha, a parada é o seguinte. Seu Alexandre, nós 2 brigou, aí ela vai contaminando. Aí ela fala para o Danton, aí ela vai falando para as outras pessoas. E de repente está uma divisão. Por quê? Um coração ofendido. Então, teve um problema com alguém na sua casa, que o seu irmão chega no irmão, resolve, e não se ofenda, libera perdão. Amém? E não se defenda. A terceira parte da frase é, meu Deus, não se defenda. Jesus, voltando para cá, porque meu horário está... Não se defenda. Falou de você? Tudo bem. Deixa que Deus vai falar a seu respeito. Não tenta provar que você está certo, não. Assim foi na vida de Ana. Ela não tentou provar que ela estava certa, não. O Espírito Santo justificou ela. O Senhor foi a justiça dela. E quantas vezes nós queremos arregaçar as mangas e provar com nossa própria força que nós está certo. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor provar a seu respeito. Você não precisa de fazer nada. Você precisa de continuar caminhando naquilo que Deus tem para você. Continua caminhando naquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto. Segunda característica de Ana. Ana vai se derramar em oração e se quebrantar diante de quem pode resolver.
Eu não vejo Ana falando para Deus, a culpa é da Penina. Ela foca no seu milagre e na sua limitação. Oh, Deus, eu não consegui isso por culpa da fulana. Não. Quando Ana vai orar, ela fala, Deus, eu não posso, eu sou estéril, mas o Senhor pode. A nossa oração pode mudar qualquer coisa. A nossa oração pode mudar decreto. Aquilo que você acha que não pode, Ana era estéril, era impossível engravidar. Impossível. Mas Ana falou com quem pode resolver. Ana falou com quem podia mudar aquele decreto. Não existe impossíveis para Deus. Fala com quem resolve. Tudo bem você ter um amigo e falar para um amigo, tudo bem. Mas quem pode resolver é Deus. Leva as suas orações ao Senhor. Clama a Ele. Fala com Ele. E Ele vai mudar essa realidade. Não gasta tempo com outras coisas. Gasta tempo orando ao Senhor. Porque Ele pode mudar as realidades. Glória a Deus. Vamos lá, para a terceira característica. Essa é muito forte. Ela queria agradar ao Senhor, pois ela fez um voto que entregaria ao Senhor seu filho. Irmãos, como eu falei no começo, ela fez um voto. E tudo que ela queria é agradar ao Senhor. Queria falar um pouquinho sobre isso. Fernando, o que é agradar ao Senhor? Agradar ao Senhor é muito mais profundo. Porque não fala sobre agradar as pessoas. Às vezes, para agradar ao Senhor, você vai precisar desagradar pessoas. Às vezes, para agradar ao Senhor, você vai ter que falar para o seu amigo, não. E aquele amigo que você ama tanto, você vai ter coragem de falar não? É difícil, irmãos. Mas o James sabe. Como é difícil agradar ao Senhor. Porque é uma rota diferente para agradar ao Senhor. Não estou falando sobre pecado, esquece pecado. Não é sobre isso. Eu estou falando de agradar ao Senhor. É renúncia. Não é renunciar ao pecado, porque renunciar ao pecado é uma ordem. Eu estou falando de renunciar a coisas que é lícitas, que pode, por amor ao Senhor. É sobre isso que eu estou falando, de agradar ao Senhor. Você já viu quando tem um casalzinho de namorado novo, que está se conhecendo, que está apaixonado? Ele faz tudo para agradar ela faz tudo para agradar ele. Às vezes eles ficam o dia inteiro no telefone, ou a noite toda conversando, e não se cansa, tem uma energia, uma disposição. E a mãe fala, nossa, você está até agora no telefone com fulano? Ah, mãe, deixa. Ah, mas não está cansado, não. É isso que o Espírito Santo aguarda de nós. Uma paixão por estar na presença dEle. Um desejo de estar na presença dEle. E de não negociar. De olhar, não porque alguém te impôs. Não. Eu estou com saudade de você, Senhor. Sabe, Senhor, quando a gente conversava ali nas madrugadas. É disso que o Senhor espera de nós. Existe a lei da reciprocidade. O Senhor vai reagir conforme a sua atitude. Tem a atitude. E a reação vai vir. Então é disso agradar ao Senhor. Às vezes, agradar ao Senhor, você vai ter que sair de algumas mesas. Eu estou falando de mesas queridas, mesas que a gente ama as pessoas. Mas porque as conversas não agradam ao Senhor, isso vai doer no seu coração. Às vezes, para agradar ao Senhor, você vai ter que ficar só. Não é porque você é melhor do que os outros, não. Mas porque você decidiu agradar ao Senhor, as pessoas se levantam contra você. Mas não interessa. Você está agradando o Senhor e Ele está vendo tudo. A palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor passam sobre a terra. E Ele está passando e Ele está vendo o seu posicionamento. Não acha que o seu posicionamento está perdido, não. Porque o Espírito Santo está vendo a sua posição. E no tempo certo Ele vai te abençoar. No tempo certo Ele vai cumprir a promessa. Aguenta firme. Não desista. É hora de reagir. É hora de aprumar, como diz os goianos. Apruma. Aguenta firme. Porque quem prometeu é fiel. Nós não estamos falando de gente, não. Nós estamos falando do nosso Deus.
Ele prometeu, ele vai fazer. Mas qual é o seu posicionamento? Ai, se eu ficar sem fulano, eu vou morrer. Não! Se eu ficar sem a presença de Deus, eu vou morrer. Se eu ficar longe de Deus, eu não vou aguentar. É sobre isso agradar ao Senhor. É estar disposto a andar a segunda milha. Sem olhar para trás. É estar disposto a pagar o preço sem murmuração. É fazer as coisas quando ninguém está vendo. Quando você vem limpar o banheiro e ninguém está te vendo, não tem aplausos. Não tem plateia para bater palma para você falar assim, good job. Não tem. Mas tem um Deus que te vê. Tem um Deus que te vê, tem um Deus que te sustenta, tem um Deus que te alimenta. É sobre isso agradar ao Senhor. E Deus falou muito comigo sobre isso. Glória a Deus. Vamos lá, quarta característica. Forte essa aqui, hein? Ana ouvia, meu Deus. Ana ouvia a voz da sua liderança e obedecia. Me ajudei com o horário. Ana ouvia a voz da sua liderança e obedecia. Se você for ver a história, a geração de Eli, o sacerdócio de Eli, estava corrompido. Se você for na palavra de Deus e você averiguar, se você ruminar ali, você vai ver que os filhos de Eli estavam contaminados, que Eli não corrigia os filhos, estava tudo bagunçado. E Eli, o que Eli fez? Ele julgou Ana. Ele viu Ana orando e pensou assim, do jeito que ela está orando, ela deve estar bêbada. Vamos conjecturar aqui comigo. Imagina comigo. Meu Deus, ela está orando daquele jeito, ela deve estar bêbada. Não tem condição. Ana foi humilde. Ela falou assim, não, Senhor meu, eu estou atribulada de alma. Eu não sou filha de Belial. Tamanha a minha aflição, por isso que eu estou orando assim. E aí, o que Ana podia ter feito? Pensa comigo. Ana podia ter feito o seguinte. Esse líder aí nem tem uma vida no altar. Não vou escutar ele, não. Eu não vou ouvir o que ele está falando, não. Mas Ana teve um coração humilde. Ela ouviu mesmo aquela liderança corrompida. Mas ela respeitou a liderança. Ela ouviu o que o líder falou e creu. Ela não olhou para aquilo, para aquelas coisas erradas. Ela ouviu a voz da liderança e me fala o que aconteceu. O milagre aconteceu. Quantas vezes os nossos líderes falam assim, vem aqui, isso que você está fazendo não está sendo bom para você. Isso vai te machucar, esse posicionamento não é para você. E você emburra. Os pais sempre querem os melhores para os filhos, certo? E eles dão um comando para o filho. Não faz isso. Por quê? Porque ele quer o melhor para o filho. E aí o filho desobedece. Mas o pai está dando aquele comando, é porque o pai ama o filho. Ele não quer que nada de mal aconteça. Estou falando de pais aqui, da terra. Imagina o nosso pai. Ele usa os nossos líderes para alinhar o nosso coração. Mas se a gente emburra, quando alguém chama a nossa atenção, nós não vamos crescer. Sem alinhamento, não tem crescimento. Quando você não se alinha com as suas autoridades, os seus pais, os seus líderes na igreja, os seus líderes no trabalho, quando não tem alinhamento, não tem crescimento. Precisamos de ter um coração quebrantado e olhar para dentro de nós e falar, Senhor, realmente eu estou errado, me perdoa. É a humildade. A humildade é a chave que muda situações. Humildade é a chave que muda relacionamentos. Humildade é a chave que dá milagres. Humildade. Mas se você não quer ser corrigido, se você não quer ser alinhado, então você não vai crescer. Então tenha um coração humilde. E Ana teve um coração humilde. Mesmo com aquela dificuldade, com aquela época tão corrupta, ela não olhou para isso. Ela respeitou a liderança. E quantas vezes nós desrespeitamos os nossos pais, que são os nossos líderes na nossa família? Quantas vezes nós desrespeitamos os líderes dentro da igreja? Tratamos com irreverência? Não sabe de nada.
Se você não consegue se submeter a um líder que você vê, imagina a Deus que você não vê. E depois quer andar no sobrenatural. E depois quer colher bênçãos. Não vai colher. Não vai. Pede para Deus, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Está escrito na palavra, pode ir lá conferir. Pede para o Espírito Santo sondar o seu coração. E alinha o seu coração com a palavra de Deus. Alinha. Glória a Deus. Tem quanto tempo? Vou falar rapidinho sobre 2 gerações. Quero falar aqui sobre a geração de Eli e a geração de Samuel. Vou resumir. Geração de Eli. O que significa a geração de Eli? Se você quiser anotar a referência, é 1 Samuel 2, 12 e 17. A geração de Eli. A geração de Eli significa o quê? Presta atenção comigo. Geração de Eli, performance. Performance. Sabe aquela galera do performance que não tem nada a ver, dá nada não. O que importa é o que vai aparecer para as pessoas. Essa é a geração de Eli. Se você for estudar o livro, você vai ficar muito triste. Porque a geração de Eli era linhagem sacerdotal. Foram escolhidos por Deus para ser sacerdote. Que privilégio. Mas sabe o que eles faziam? Eles não estavam nem aí com o altar do Senhor. Eles contaminaram o altar do Senhor. Levavam as coisas do Senhor de qualquer jeito. Não tinha reverência ao Senhor. Se você for estudar, está lá. Meu Deus, como Deus falou isso comigo. A geração de performance. Que quer estar aqui no púlpito. Que quer estar adorando os holofotes, aplausos. Mas como é a sua conduta fora da igreja? Como é a sua conduta no trabalho? Como é a sua conduta na família? Do que adianta pregar bonito aqui, laba-laba-xérias, pular, e não tem uma conduta de sacerdote? O que isso é a geração performance? O que adianta eu cantar lindo, maravilhoso ao Senhor e o meu coração está desejando mal para outra pessoa? Isso é a geração performance. É a geração de Eli, que quer estar bem nas telinhas, que quer estar bem no Instagram, que quer estar bem no Facebook. Mas o que realmente importa é agradar ao Senhor. O que realmente importa é agradar o coração do Senhor. Essa é a geração de Eli, que não quer fazer os pequenos trabalhos. Quer fazer só os trabalhos que estão à mostra. Lavar o banheiro? Não. Para que isso? Ninguém está me vendo. Vim ver cá a igreja? Não, ninguém está me vendo. Por quê? Não tem aplausos. Pois eu quero te falar uma coisa. Se você for movido por aplausos, você vai parar por causa dos aplausos. Quem é movido por aplausos, para por causa dos aplausos. Nosso coração tem que ser movido para agradar ao Senhor, não para agradar homens. Isso vai envolver renúncias, isso vai envolver posicionamentos. Prepare-se para perder pessoas. Quando você decide agradar a Deus, prepare-se para perder pessoas. Quando você decide agradar a Deus, prepare-se para ficar sozinho. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Porque o Senhor, Ele vem com socorro bem presente. O Senhor vem e transforma as realidades. Amém? Glória a Deus. E que é a geração de Samuel? Quero só falar aqui 3 características da geração de Eli primeiro. Eles não se importavam com o Senhor. Eles não tinham caráter e se preocupavam somente com a performance. E não houve a repreensão. 3 características da geração de Eli. Vou repetir. Eles não se importavam com o Senhor. Eles não tinham caráter, se preocupavam somente com a performance. E não houve a repreensão. Qualquer um que for repreender a geração de Eli, emburra, sai da igreja. Não quer mais falar com o Senhor, com coisas que o Senhor tem alguma culpa. Não. Essa é a geração de Eli. Agora vamos falar sobre a geração de Samuel. Quem é a geração de Samuel? Nós. Fala, nós somos.
A geração de Samuel ministra perante o Senhor. A geração de Samuel tem prazer em estar na casa do Senhor. A geração de Samuel ama estar na presença do Senhor. A geração de Samuel não é uma geração mimimi. Se você repreender a geração de Samuel, ele vai falar, realmente eu estou errado. E vai continuar caminhando. A geração de Samuel não se cansa de agradar ao Senhor. A geração de Samuel, ela tem compromisso. A geração de Samuel tem compromisso com o Senhor. Vai além. A geração de Samuel é aquela que tem uma aliança com o Senhor e que ama agradar ao Senhor. Eu queria que vocês pensassem um pouco, eu queria que a equipe de louvor subisse e que vocês pensassem um pouco. Qual a geração que você está pertencendo? Geração de Samuel ou geração de Eli? Hoje o Espírito Santo está te convidando a sair da zona de conforto. Hoje o Espírito Santo está te convidando a entrar a um nível de consagração para andar e colher o sobrenatural do Senhor. Ele está te fazendo um convite nessa noite. Saia da sua zona de conforto. Saia do lugar que limita a sua visão. Ele está te chamando para dar um passo mais profundo. Ele está te chamando para um passo de compromisso.